tá o primeiro slide, né? Vocês só vão me ouvir. Eu estaria passando o slide, né? Tá aí o primeiro slide, né? O perfil do discipulador, que é a terceira aula desse módulo 1. Então, temos aí a primeira frase da introdução é de George Barna. Ele fala que a visão é a força impulsora por trás da atividade de um líder ou grupo de pessoas motivadas, né? Então, vocês sabem que a visão da igreja metodista, né? Nós falamos dos 3 pilares, né? É uma igreja de discipulado e células, né? Isso não é a igreja metodista de Macaé, isso é todas as regiões. São sete regiões e 2 áreas, regiões missionárias, né? Que é do Amazonas e do Nordeste, né? Então, o Jorge Barna, ele fala que a força impulsionadora é a visão, né? E a visão ele deixa lá, é uma força interior que guia o indivíduo através de dificuldades imprevistas. Estimula a agir mesmo quando exausto ou hesitante em dar o próximo passo, uma meta a ser alcançada, né? Isso aí é bastante legal, essa frase aí de Jorge Barna. E na nossa introdução também, diz aqui que é o discipulador que absorve a visão do discipulado e não simplesmente concordando com sua eficácia. É necessário que o discipulador esteja envolvido intelectualmente, emocionalmente e voluntariamente com a visão. Ele tem que ter absorvido a visão do discipulado. Então, absorver, essa palavra é forte. Absorver como que estivesse correndo nas artérias dele, sendo impulsionado pelo coração, para realmente ele ter esse amor, essa dedicação para atingir esse objetivo, né? Que é a nossa introdução ainda. Aqui fala que, nosso primeiro subtema, que o discipulador deve ter determinação e compromisso, né? E fala também que esse compromisso pode ser deleitoso, né? Uma coisa deleitosa, quando você se deleita em alguma coisa, porque a coisa é prazerosa, né? Ela não é assim, é algo que você está fazendo, é um compromisso que você faz, mas que você deleita em fazer, você tem prazer em fazer. Nunca é penoso, nunca é espinhoso, né? É como se estivesse vivendo verdadeiramente o que Jesus passou nos seus 3 anos de ministério, né? É prazeroso, é deleitoso, né? Para ser deleitoso, tem que assumir totalmente esse ministério. É um ministério de formação de vidas. Então, formação de vidas não é qualquer coisa, não é uma coisa aleatória, não é algo assim, leviando, não é algo assim relaxado, é algo que realmente tratar de vida é algo que Jesus nos ensinou de uma maneira muito exemplar e que às vezes nós temos dificuldade de fazer como Jesus ensinou. Então o discipulador deve ter determinação e compromisso. Nessa frase aí, não sei se vocês estão podendo ver, vou focar melhor aqui. Essa frase aí eu sublinhei algumas palavras. Por exemplo, o discipulador poderá ver na prática o fruto do seu trabalho. Todo discipulador tem o fruto do seu trabalho. E isso aí é muito gostoso, porque você já pensou? Você trabalhar com alguém, com uma pessoa, que você pega ele toda sofrida, toda machucada, toda ferida, e você daqui a pouco vê aquela pessoa se erguendo, se formando, se colocando de pé. Isso aí, e às vezes ele está indo além do que você. E quando ele vai mais além do que você, isso te dá prazer. Então, eu sublinhei fruto do trabalho. Deve ser lembrado que os discípulos são pessoas que muitas vezes, os discípulos, aquelas pessoas que nós vamos discipular, elas vêm para a igreja feridas, problemáticas, decepcionadas. E muitas das vezes os seus conceitos, costumes estão errados e deverão ser trabalhados através de um acompanhamento. Eu já falei isso para vocês.
Ninguém sobrevive na igreja só. A pessoa tem que ser acompanhada. Nossa igreja, já falei isso, estou a repetir. Nossa igreja hoje tem 850 membros. Aí está todo mundo lá na igreja metodista? Não está. Nós estamos divididos em pontos missionários, né? Então, ó, tem que ter um acompanhamento, sim. Aí está sublinhado aqui, acompanhamento sincero. E o discipulador deve se identificar, né? Essas pessoas com seus problemas e confrontar que ela está errada. E precisamos ser equilibrado para não tomar uma posição legalista. Está lá o versículo-chave disso, que é o Tito 2,11, depois você pode ir lá. Né? E tem mais, tem um ingrediente aí que a gente precisa ter preocupação. Isso deve ser feito com amor e zelo. Essas duas palavras, elas têm que estar ligadas. Então diz aqui ainda, né, no primeiro subtópico, ela fala, o princípio a ser seguido aqui entre o discipulador e o discípulo é o da identificação. Né? Você identificar com o problema do discípulo e mostrar para ele que ele vai sentir segurança em seu pastoreio. Por quê? Porque você vai estar se comprometendo assim com o objetivo do discipulado. E muitas das vezes, de seu discípulo, aquela pessoa que você focou, aquela pessoa que você é no parente, é meio da parentela, é vizinhança, é um colega de trabalho, não sei, aquela pessoa que Deus, através do Espírito Santo, mostrou que você precisa acompanhar. Quem sabe, né? Deus agora te mostra uma pessoa que você precisa acompanhá-la mais de perto. Então você vai acompanhar com muito carinho, com muito cuidado, se comprometendo assim com o objetivo do discipulado. E muitas das vezes ele será cometido de desânimo, ele não vai querer se abrir com você, não vai querer usar de transparência, mas você tem que ser determinado e ter compromisso. Ele muitas das vezes, será absorvido por um desânimo, e você mesmo também pode ser absorvido por esse desânimo. Por isso, aconselhamos que você nunca falte os compromissos e só desmarque o seu compromisso em casos totalmente incontornáveis. Né? Assumir o compromisso de estar discipulando, assumir o compromisso de estar cuidando de vida, a gente tem que levar isso muito sério. Eu estou tentando focar aqui, mas eu estou numa tela de TV aqui no meu computador, eu acho que não está pegando totalmente não, né? Mas se eu me afastar muito, as letras vão ficar menores para vocês, né? Aqui diz assim, o discipulador deve ter preparo e conhecimento bíblico, lógico, né? Conhecimento bíblico doutrinário, né? Isso é imprescindível que o discipulador tenha tal conhecimento, né? Por quê? Porque a gente não pode, de repente, ficar confuso e acabar passando para o nosso discipulador, para o nosso discípulo, coisas que não se harmonizam, né? Aqui a palavra é coadunem, né? Que é harmonizar, né? Está em condizência, né? Está condizendo com aquilo que você está falando, né? Você não ensinar doutrinas que você não conhece, né? Você vai acabar causar uma confusão na mente do discípulo, né? Então você tem que ter esse conhecimento, né? Como um crente, um discípulo tornando-se um crente estável, né? No caso de surgir dúvidas, né? Tanto com o discipulador quanto o discípulo, você deve estar participando dos cursos oferecidos para ele. Por isso que vocês estão hoje nesse curso aí de escola de discípulo, né? Porque é o que a igreja oferece, né? Tem igreja que a liderança lá, meu filho, não passa conhecimento nenhum, né? Então, o curso da igreja, né? Que é escola dominical, né? Escola de discipulado, né? Tem o Tadel, né? Que é uma grande escola de formação de liderança, onde vocês vão passar pelo Tadel também, né? Onde a liderança das células são treinadas e recicladas continuamente, né? Essa palavra, esse tema, o subtópico, o segundo subtópico, o discipulador deve ser empático, né?
empático, vocês sabem que é uma palavra derivada de empatia, né? Então, é facilidade para desenvolver um relacionamento pessoal, uma amizade sincera com o seu discípulo. Nós temos exemplos de nossa vida, eu, minha esposa, nós, já falei isso para vocês, vou repetir, né? Nós temos vários casais, né, que estão na igreja, não são um, não dois, a gente pode ter mais casais. Se não estão na igreja metodista, esses casais estão em outras igrejas, né, que passou por discipulado com a gente, né? Pessoas que vieram cheias de problemas no casamento, cheias de problemas na vida espiritual e que, graças a Deus, né, não foi nós, mas para a honra e glória do Senhor, hoje esses casais são bênçãos em nossas vidas, casais que passaram dificuldade, irmãos e irmãs que passaram dificuldade com desemprego, falta de material para essa alimentação, enfim, nós continuamos discipulando e Deus abençoou essas vidas e deu tudo certo, né? Então, um comportamento pastoral, de pastoreio, né? Tá sensível aos problemas, né? Às necessidades, expressando seu sentimento através de aconselhamento, oração, tipo de ajuda que o discipulador deve entregar o discípulo aos cuidados de todos os recursos da igreja. Se necessário, quando a coisa está preta, o discipulador vê que a coisa está preta, bem, isso aqui não é da minha ousada, isso aqui não dá para mim fazer nada, eu vou encaminhar então aos supervisores e pastores, né? Supervisores da sua rede de célula, o pastor, né? E o discipulador tem que lembrar que é proibido proibir. Nós não podemos falar para o nosso discípulo, é proibido você fazer isso. Não, você tem que usar palavras que você deixa ele mais confiável. Ninguém pode impedir que seu discípulo recorra, quando necessário, à instância superior da liderança da igreja. Quando você não está conseguindo fazer com que ele se abra, que ele seja transparente, que ele, eu vou procurar o pastor, vou procurar alguém, você não vai, deixa ele ir e você vai ter o suporte, em nome de Jesus, que a liderança da igreja vai saber, saber poder te consultar sobre o que está acontecendo. E finalmente a nossa conclusão, né? Conclusão diz aqui que o discipulador tem que ter um bom testemunho, né? Lógico, né? Se você vai acompanhar, você vai estar cuidando de vidas, você tem que ter esse bom testemunho, principalmente dentro de casa. O lugar melhor para a gente desenvolver os nossos dons através do fruto do Espírito é do nosso lar. É com o nosso cônjuge, é com nossos filhos, é nosso trabalho também, é onde a gente vai na faculdade, ali que nós vamos ser aquela pessoa que realmente Deus quer que a gente seja, né? Então, olha só, para a gente levar para os outros, né? A gente vai sair do nosso lar, vamos levar para os outros, nós temos que ser aquilo que realmente a nossa família quer que a gente seja, né? E o melhor lugar para a gente demonstrar isso é na família. A família conhece os nossos defeitos, sabe dos nossos problemas. Então, a gente tem que ser primeiro em casa para a gente levar para os outros. Então, não basta ser simplesmente um crente bonzinho, né? Você tem que ser fiel àquilo que é bíblico, né? Tem um louvor que fala que a Bíblia diz que eu sou aquilo que eu sou, né? Não se agrade em ver desenvolvimento, não se agrade em ver o desenvolvimento dos seus discípulos, né? O discípulo ele tem que se desenvolver e mesmo que ele esteja passando por um processo rápido, você deixa ele à vontade, deixa ele ir devagar, não deixa, não apressa o processo, deixa o processo ir gradativamente, de maneira tranquila e suave, sempre colocando todos esses acontecimentos sob o controle do Espírito Santo de Deus e Deus no comando, né? Quem souber ouvir, saberá que deve fazer o discípulo pensar e não dar resposta pronta, como se fosse o dono da verdade. Então, temos que evitar 3 erros.
ignorar o que está sendo falado. B, aparentar estar ouvindo, mas desligar-se mentalmente da conversa. Ouvir as palavras sem ouvir os sentimentos que estão por trás delas. Então, isso aí é importante demais, né? A gente... 3 erros, né? Ignorar o que está sendo falado. A gente, às vezes, a pessoa está falando e a pessoa está falando assim na nossa frente, olhando nossos olhos, está com o pensamento lá, não sei onde. Está ignorando, às vezes até falando, esse cara é chato. Então, ignorar o que está sendo falado. Esse é um dos piores erros. Dos 3, eu acho que é o pior. E o B, né, que é aparentar estar ouvindo, mas desligar totalmente a conversa. Você tem essas coisas, né? Às vezes a gente... É quase normal acontecer isso, né? Você está pensando, a pessoa está pensando que você está ouvindo, você está nem aí. Você está tomando, eu acho que você está pensando em outro problema, você está ali só o seu corpo físico, a sua mente está lá não sei onde, né? E ouvir as palavras sem ouvir os sentimentos que estão por trás dela. Isso é outra coisa errada, né? Lembra que nós falamos da empatia, né? Esses são os 3 erros que nós temos que evitar. Então, classe, eu espero que eu tenha sido objetivo, porque rápido eu fui, né? Mas a apostila está sendo postada amanhã, né? Eu vou postar ela amanhã, né? Que a aula é hoje, né? E espero que vocês possam entender direitinho o que eu falei aí, né? Qualquer coisa, estamos aí, pode me fazer um contato. Eu vou postar esse vídeo lá no nosso grupo, tá? Fiquem com Deus e motivem o pessoal para fazer os exercícios. Amanhã eu vou postar a apostila e vou postar também o exercício dessa lição, tá bom? Da 3ª aula, tá? Fiquem com Deus, Deus os abençoe e vamos orar para que esses fatos que estão ocorrendo aí na nossa cidade, eles sejam passageiros e que possamos estar todo mundo de volta na nossa congregação, em espírito e verdade, adorando e louvando o Senhor. Fique com Deus, Deus os abençoe.